1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? De contínuo, desde a instituição do serviço sagrado no tabernáculo, a classe sacerdotal era sustentada com os recursos dos dízimos e das ofertas dos filhos de Israel. Está lá em Levítico, capítulo 6, versículo 16 ao 26. Paulo cita esse fato e faz uma distinção entre duas categorias. A primeira, formada por sacerdotes e levitas, tinha a responsabilidade de administrar as questões sagradas. Isto é, de manter o santuário não apenas limpo, mas também suprido de azeite e de incenso, além de preservar todos os utensílios e ensinar a lei ao povo. A segunda classe, composta dos sacerdotes, que viviam de contínuo para o altar, tinham a função de sacrificar os animais. Portanto, era justo que ambos os grupos recebessem o sustento vindo do próprio templo, pois viviam dedicados exclusivamente ao serviço sagrado, sem ter direito à herança entre as tribos de Israel. Vivam do Evangelho. O que se dedica integralmente à pregação do Evangelho deve receber da igreja o apoio necessário para a sua subsistência e da sua família. O ato de servir do altar surgiu no Antigo Testamento e ganhou respaldo no Novo Testamento, com o propósito de fazer com aqueles que trabalham para o progresso do reino de Deus continuem executando o seu trabalho. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 7, Gálatas capítulo 6, versículo 6, e 1 Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 18. O sustento de um servo de Deus, fiel e diligente, não é um favor, um presente ou uma regalia, mas um direito designado pelo próprio Deus. Amém? Então, as ofertas e os dízimos são uma coisa designada pelo próprio Deus àqueles que vivam integralmente pregando o Evangelho, como diz a palavra no versículo 14 de 1 Coríntios 9. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? E em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém? Duplicada honra. Paulo faz menção aos ministros do Evangelho que vivam dedicados a presidir a igreja. Aqueles que faziam seu trabalho com excelência, sinceridade e zelo deveriam ser recompensados, porque isso demandava esforço e dedicação da parte deles. Contudo, Paulo ressaltou que os pastores que se aplicavam ao ensino mereciam honra superior aos que exerciam outras funções na igreja. Para mostrar que estes servos eram dignos de respeito especial, o apóstolo fez questão de destacar principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Afinal, o labor de quem orienta e instrui é extenuante. Compreendem bem isso os pais que passam anos se empenhando em transmitir seus conhecimentos aos filhos, dando exemplo e os ajudando em suas dificuldades.
com o objetivo de prepará-los para a vida. Por isso, o pastor que trabalha incansavelmente no ensino da palavra é precioso para Deus, pois somente o conhecimento das Escrituras pode formar pessoas fiéis, tementes a Ele e aptas para o seu reino, digno do seu salário. A manutenção do pastor pela igreja é legítima, segundo as Escrituras, e deve ser proporcional à sua entrega ao ministério, para que sua necessidade e de sua família sejam atendidas. Ao mostrar que a igreja deve respeito e cuidado com o pastor, expressos também em apoio financeiro para a sua sobrevivência. Paulo usa o exemplo do Antigo Testamento, isto é, o boi que trabalhava para pisar os grãos, técnica usada por agricultores no passado, devia ter sua boca livre para se alimentar desses cereais enquanto os pisava. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Essa lei havia sido instituída porque existiam algumas pessoas que, com mesquinhez e ganância, forçavam o animal a trabalhar sem se alimentar. Quer dizer, o boi tinha o alimento diante de si, mas a boca ficava amordaçada para não poder comer. Tudo por causa da falta de generosidade dos seus donos. O apóstolo já havia citado também que os sacerdotes que viviam de contínuo junto ao altar deveriam participar dele, assim como foi lido em 1 Coríntios, capítulo 9 e 13. Portanto, vem de Deus o direito do altar apoiar quem se entrega ao seu serviço, a pregação do evangelho integralmente. Por outro lado, é totalmente injusto o altar sustentar aqueles que não se consagram à sua obra. Então, o altar, as igrejas, não tem a obrigação de sustentar quem não tem o dever com a palavra de Deus. Porque aqui mostra que é Deus que ordena, né? Foi Deus que deu para que aqueles que preguem o evangelho vivam do evangelho, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço que cada um abram suas Bíblias, peçam sabedoria a Deus, porque ele diz no livro de Tiago, se não estiver enganado, que aquele que não tem sabedoria, peça a sabedoria que Deus dá e não lhe passa em rosto. Ele dá a qualquer um, só basta cada um de vós pedir a ele. Então, em nome de Jesus Cristo, né, que vocês meditem nessa palavra, que é sobre os dízimos e as ofertas, que é uma coisa muito criticada no nosso dia. Então fica aí a palavra para que vocês meditem em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossa nação e livre a gente de tudo que não presta no nome de Jesus Cristo. Amém.